Gálatas capítulo 6, versículos 1 até o 10. Hoje nós vamos ver o que acontece quando nós não conseguimos seguir a presença e a inclinação e o fruto do Espírito na nossa vida. Nós terminamos o último estudo vendo que o resultado ou a consequência da vida de andar na presença do Espírito de Deus, de ter o Espírito de Deus dentro da nossa vida, é uma vida transformada que se traduz em paz, alegria, bondade, benignidade, facilidade de ajudar os outros, paciência, domínio próprio, um monte de coisa boa. Agora ele vai ser um pouco mais prático aqui, vai continuar falando sobre essas duas possibilidades que nós também vimos no último episódio. A possibilidade de eu seguir o Espírito, de eu andar no Espírito ou de eu manifestar na minha vida o fruto ou o resultado dessa árvore do Espírito dentro da minha própria vida, em contraste com as obras ou aquilo que a carnalidade, ou aquilo que a sensualidade, aquilo que o pecado, a devastação, a destruição que o pecado pode produzir na vida de uma pessoa. Então ele vai começar dizendo assim, mas e se acontecer de uma pessoa não conseguir ficar naquele lugar melhor, naquele lugar ideal? O que a gente faz? Manda embora, exclui, tira para fora, fala você não vem mais, você não pertence mais, não gosto de você, não posso andar com você. Qual é a reação que as pessoas que andam no Espírito, ou seja, aqueles que são cristãos de fato, deveriam ter com situações assim? Muito bem, ele começa dizendo assim, e quando acontecer de alguém cair vencido por algum pecado, vocês que andam na presença do Espírito, restaurem quem caiu com paciência e carinho. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, pode acontecer de alguém cair, e a pessoa pode cair vencida, não conseguir superar aquele pecado, estar num lugar em que se sente derrotada, em que está derrotada, e que se sente desanimada, não quer mais andar, não quer mais caminhar. O que eu devo fazer? Ele diz assim, vocês que andam na presença do Espírito, restaurem quem caiu com paciência e carinho. Então, ele está dizendo o que nós devemos fazer e está dizendo como nós devemos fazer aquilo. Devemos restaurar. Então, a função da comunidade da fé, a função dos que andam no Espírito, a função daqueles que têm a Jesus, daqueles que se dizem cristãos, com relação a uma pessoa que cai em pecado, ele está pressupondo aqui uma pessoa do meio deles, uma pessoa que anda com eles e que caiu numa situação que não conseguiu vencer. Primeiro, restaurar. A função é restaurar, não é criticar, não é destruir, não é excluir, é restaurar, com paciência e carinho. Muito bem. Aí você vai perguntar, mas existem situações e se a pessoa não quer ser restaurada? Aí é uma situação totalmente diferente desta aqui, que eu não vou entrar no mérito hoje. Eu estou dizendo aqui de alguém que caiu numa situação, não foi intencional. O pecado, a tentação veio sobre ela e ela não conseguiu vencer. Então eu devo restaurar. Como restaurar? Com paciência e com carinho. Porque, gente, o pecado às vezes é um pecado... às vezes é um pecado fortuito, que acontece uma vez, não acontece mais. Às vezes é um pecado persistente, que a gente chama uma iniquidade, um pecado que se repete, um pecado que vai, que volta, um vício. Alguma coisa que eu venço hoje e amanhã eu caio novamente, amanhã eu não venço. Por isso que eu preciso de paciência. E preciso de muito carinho, porque a pessoa que caiu às vezes está brava, às vezes está revoltada, às vezes está brava com o resto da comunidade, às vezes está brava porque outra pessoa não caiu e ela caiu. Não sei quais são as razões, mas você precisa de muito carinho para restaurar. A tarefa de restauração é uma tarefa que exige misericórdia e exige muito carinho da nossa parte. Segunda coisa que é para fazer, cuidem de si mesmos, para não tropeçarem e caírem em tentações semelhantes. Primeira coisa, restaurar quem caiu. Segunda, cuide de si mesmo para você não cair, para que essa mesma tentação ou tentações semelhantes, o que ele está querendo dizer aqui é que todos nós somos sujeitos ao pecado. Isso é um ensino muito importante, porque quando eu imagino ou que eu venci o pecado, ou que, mesmo continuando a pecar, eu posso manter uma fachada, fazer de conta, parecer que eu venci e viver uma vida que eu chamarei uma vida de hipocrisia,
esses dois caminhos não restaram nada, nem a outra pessoa e nem cuidam da minha própria vida. Não me ajudam a cuidar de mim e nem dos outros, tá certo? Então, cuide de quem caiu. Segundo, cuide de si mesmo para você não cair, tá certo? Sustentem uns aos outros nas situações mais difíceis, porque é assim que se cumpre a lei do Messias. Na outra versão diz assim: carreguem as cargas ou os fardos uns dos outros, sustentem uns aos outros. Se a pessoa está debaixo de um peso violento, se a pessoa está debaixo de uma tentação que foi maior do que ela conseguiu suportar, você vai lá e dá o teu ombro e fala: deixa eu te ajudar a carregar essa situação aqui, deixa eu te ajudar a vencer isso que está jogando você para baixo, tá bom? E ele diz: isso é o que cumpre a lei do Messias. Lembre-se que os messiânicos, os judeus messiânicos, ou digo assim, os judaizantes, não são judeus messiânicos, me desculpe, os judaizantes que queriam que eles também se transformassem e seguissem a lei de Moisés. Então Paulo está usando isso até como uma segunda opção. Ele está dizendo: olha, em vez de seguir a lei de Moisés, que estão tentando forçar você a seguir, siga a lei do Messias, é tão mais simples. A lei do Messias é assim: cuide de si mesmo, cuide dos outros, um cuida do outro, um ajuda o outro nas suas tentações, tá certo? Quando alguém se acha o máximo, quando na verdade não é tanto assim, só está enganando a si mesmo. Ou seja, quando eu prefiro, e para mim essa talvez seja a coisa mais difícil da situação de pecado no meio da comunidade, é quando eu vivo uma vida de aparências. Eu vivo fazendo de conta que eu não sou sujeito a tentações, que eu não tenho situações de cair ou de ser tentado a cair na minha vida, e eu vivo nessa ilusão. E eu estou apenas, segundo Paulo aqui, enganando a mim mesmo. Mas quando o que a gente faz, prova e comprova quem a gente é, aí sim temos motivo para nos orgulhar ou nos gabar. Mas não da vida alheia, e sim da nossa. Ou seja, quando o que eu faço prova e comprova aquilo que eu digo, ou seja, a minha vida é uma vida coerente, eu não estou apenas falando palavras bonitas e parecendo ser uma pessoa íntegra, e na verdade está tudo caindo pelas bordas e tudo por dentro sendo comido. Jesus usou essa palavra uma vez para falar dos fariseus, que ele chamava de hipócritas, pessoas falsas, né? Ele diz assim: vocês parecem túmulos que estão pintadinhos, branquinhos, todos limpos. Por fora vocês estão brancos e limpinhos, por dentro estão cheios de ossos secos. Ou seja, a gente fazer de conta e por fora parecer bonito e por dentro está feio, essa é a pior situação que pode haver. Aí ele continua dizendo assim: cada pessoa leva a carga que lhe cabe levar. Interessante que ele falou: cada um deve levar a carga dos outros. Levem as cargas uns dos outros, sustentem uns aos outros. Ele acabou de dizer, e agora ele diz aqui: cada um deve levar a carga que lhe cabe levar. Ou seja, eu tenho duas responsabilidades no meu andar com Cristo. Primeiro, de carregar as coisas que são minha responsabilidade de carregar. E a segunda é ajudar os que não conseguem carregar. Tem que carregar a minha e ajudar a carregar a dos outros, tá bom? Quem recebe espiritualmente de alguém, através da palavra, tem responsabilidade de compartilhar tudo o que tem de bom com essa pessoa. Ele está dando um outro princípio aqui, que é o de você contribuir com a vida de uma pessoa, não apenas emocionalmente, não apenas socialmente, talvez não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Contribuir para o crescimento dela na sua caminhada com Deus, na sua vida do espírito. Essa pessoa vai ficar com um sentimento de dívida para com você. Isso ele diz assim: deve contribuir com tudo que você tiver na mão, para contribuir, dar de troco, como diz assim, levar as cargas uns dos outros. Ele leva a sua carga espiritual, você o ajuda a levar, quem sabe, sua carga financeira, quem sabe sua carga emocional, quem sabe alguma outra maneira em que você devolve, talvez com outra moeda, mas devolve e troca, existe essa troca. Não se iluda. A gente colhe aquilo que planta. Ninguém leva Deus na conversa. Esse é outro princípio fundamental da Escritura. A gente colhe o que planta. Quem planta egoísmo e sensualidade, colhe decadência e depravação. Quem planta no Espírito, colhe do Espírito a vida sem fim. Isso ele já falou e nós vimos quais são as consequências de cada um desses. E quem não cansa de fazer o bem, no tempo certo, se não desanimar, vai ver chegar uma boa colheita. Então,
Em outras palavras, continue. Às vezes nós fazemos o bem e de repente se sente cansado, fala, não aguento mais, eu estou fazendo bem, não vejo as coisas mudarem. Fique tranquilo, mantenha a calma, continue na mesma direção, porque se você não desanimar, você vai ver chegar uma boa colheita. Por isso, aproveitando a oportunidade que temos, escolhemos fazer o bem a todos, mais ainda aos que são da família da fé. Com isso a gente termina essa semana. Eu devo fazer o bem a qualquer pessoa, ajudar os que estão caídos, levantar, sustentar, ser carinhoso, ser paciente e ao mesmo tempo fazer o bem a todas as pessoas, especialmente os da família da fé. O que ele quer dizer é isso. Se você tem essa responsabilidade de fazer o bem, não sabe por onde começar, comece na sua família. Quem sabe na sua família de sangue, quem sabe na sua família da fé. É um bom lugar para começar, tá bom? Boa semana, Deus te abençoe.